Olá, meu irmão, minha irmã. Uma ótima manhã de domingo para você, se você está vendo isso hoje. Aqui é o Paulo, seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Espiritismo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, clique no botão do sininho para receber as notificações. E hoje, aproveitando esse domingo maravilhoso, que eu espero que seja para você também, nós vamos fazer a leitura comentada de uma rápida mensagem de Emmanuel, do livro Nós, este livrinho aqui. Eu recomendo muito que vocês tenham esses livros do Chico Xavier, esses livrinhos de mensagens, né? Por Emmanuel, por André Luiz. Tem uma lista muito grande, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Para vocês terem, tem alguns principais, eu vou colocar esses principais em cima. São livros que não costumam ser muito caros e é muito bom ter à mão, porque naquele momento que a gente está meio cansado, meio desesperançado, assim, a gente puxa da gaveta, pega ali na cabeceira, faz uma leitura rápida e normalmente tem uma mensagem que fala muito com a gente e que dá uma levantada no nosso ânimo. A mensagem de hoje se chama Culpa, Caridade e Livre-Arbítrio. Vocês vão ver os slides por trás de mim e eu vou deixar esses slides no link nos comentários também, você pode baixar, tá bom? Vamos lá então. A culpa é descida, mas a caridade é soerguimento. Pelo erro no mal, enreda-se o homem no labirinto da dor. Pelo esforço no bem, liberta-se para a vitória a que se destina. Ele está aqui falando da questão da culpa, né? A gente erra, aí depois, mais lá na frente, a gente percebe que a gente errou. Quando a gente percebe que a gente errou, aí vem aquela culpa. Principalmente quando a gente erra de uma forma assim, moral com outra pessoa. A gente se sente muito culpado, a gente fica para baixo. Mas vem a caridade para nos erguer de novo. E é muito interessante, tanto a caridade do outro para conosco, porque muitas vezes a gente erra com uma pessoa, mas a pessoa é caridosa conosco e fala, não, fica tranquilo, foi bobeira, esquece disso, fica em paz. É claro que a culpa permanece em nós, porque quando a gente atinge o outro, a marca fica sempre em nós. E aí vem o trabalho no esforço do bem para que nós atinjamos, né, o nosso objetivo. Enganando-se nas teias da ilusão em que transita na terra, arroja-se a alma a fundos despenhadeiros de sombra. Na terra, trilhando o nosso caminho nessa vida, nós temos muitas ilusões, nós temos muitas vicissitudes, nós temos vícios ao nosso alcance, nós temos dificuldades, e quase sempre a gente se prende nessas ilusões terrestres e nos esquecemos do que seria melhor para nós, falando como espíritos em processo de evolução. Quando a gente faz isso, a gente acaba errando. Por exemplo, alguém que se pegue no vício da bebida, por exemplo, vai acabar errando, pode beber muito, muitas vezes até desencarnando antes do tempo, morrendo antes do tempo, e depois virá uma culpa muito grande por conta disso. Tá muito quente aqui em Sorocaba, eu estou tentando resfriar o meu celular para fazer gravação e estou passando um calor danado aqui. Todavia, descerrando os próprios olhos à verdade e buscando-a pelo plantio do amor, acende nova luz em si mesma, estruturando novos caminhos. Ou seja, eu erro e não percebo muitas vezes, e só vou entender à medida que eu abro os olhos para a verdade. Essa verdade vai ser de acordo e no momento de cada um, na elevação espiritual de cada um, mas o fato é que quando nós a vemos, a culpa cai com força, porque nós entendemos onde erramos. Aí então virá a busca pelo plantio do amor, aquele plantio daquela boa semente na terra fértil, né, que tem que dar 100%, 60%, outras 30%, como Jesus falou. E essa terra fértil tem que ser o nosso coração.
O que é essa terra fértil? Como nós fertilizamos essa terra? Pela educação, no conhecimento, e nisso a doutrina espírita ajuda muito, mas muito, porque ela nos mostra a nossa realidade espiritual, o que estamos fazendo aqui. O Evangelho de Jesus Cristo também é o principal fertilizador, na verdade, né, dessa nossa terra, do coração. Se não houvesse a doutrina espírita, mas nós tivéssemos ouvido o chamamento de Jesus, que é o que a gente vai ler já já, nós não estaríamos aqui falando sobre isso, não é verdade? Então, quando nós iniciamos esse processo, nós entendemos, nós passamos a conhecer, então se acende uma luz dentro de nós, eu passo a me iluminar. Quando eu passo a me iluminar, eu começo a estruturar novos caminhos. Subsiste a expiação, enquanto perdura o prejuízo às leis que nos regem, e abrem-se vastos horizontes de paz ao espírito que luta em si mesmo. Tão logo se consagre ao trabalho do próprio aperfeiçoamento. Ou seja, expiação, que são as dificuldades, as batalhas da vida que vêm para nos fazer aprender, elas continuam existindo na nossa vida como espíritos eternos que somos, enquanto nós não tivermos entendido e respeitado as leis divinas. Quando nós quebramos uma lei, nós precisamos encarar as consequências. Isso não é uma relação de castigo, tá? Não é uma relação de pecado. A doutrina espírita não vê nada como pecado, não existe essa palavra no vocabulário espírita. O que acontece é que nós fazemos mal a alguém e não como um karma, mas como eu acabei de dizer, esse mal se instala em nós pela nossa culpa e nós nos sentiremos compelidos a corrigir esse mal. Esse é um aspecto muito importante da doutrina espírita quando ela nos ensina, nos mostra uma face divina muito diferente do que por muitos séculos foi tido como um Deus vingativo, um Deus, um Deus terrível, um Deus muitas vezes maldoso, né? Muito pelo contrário, a doutrina espírita nos mostra que é um Deus muito bom, que nos permite que nós corrijamos as nossas faltas. Então não existe mais a doutrina das penas eternas, do céu eterno ou do inferno eterno. Como um bom pai nessa vida garante aos seus filhos que eles corrijam os seus próprios erros, assim também Deus, de uma forma muito maior, também nos garante isso. Recordemo-nos de que no estágio evolutivo em que nos achamos, ninguém existe sem débito a resgatar. Emmanuel está se incluindo nisso. Ele não fala vocês estão, ele fala eu também estou. Isso é muito importante. Todos nós que estamos aqui na Terra, encarnados ou desencarnados, aqui em volta, temos débitos a resgatar, maiores ou menores, desta vida ou de muitas vidas atrás. E nós resgatamos através do trabalho, através das reencarnações, mas principalmente através do trabalho, seja no plano material ou seja no plano espiritual. Todos temos peregrinado na senda escura do remorso, após haver desencadeado sobre nós mesmos a longa série de causas aflitivas a que, imprevidentes, nos imantamos. Pela nossa própria mentalidade, muitas vezes pelo nosso orgulho, pela nossa teimosia, por falar, eu sei que eu estou errado, mas eu vou errar assim mesmo, a gente acaba se imantando numa situação, muitas vezes se imantando numa perigosa cadeia, né, de causa e efeito. Por exemplo, eu vou lá e roubo o dinheiro de uma família, de um homem, na rua. Esse dinheiro era o único dinheiro que de repente ele tinha para ir à farmácia comprar o remédio que a sua filha, que está pequenininha lá passando tanto mal, precisava para melhorar. Ele não tendo esse remédio, a filhinha acaba morrendo, desencarnando. Isso
gera nele uma raiva gigantesca porque eu tirei dele aquele recurso. Aí a filha morre, ele se lança num sofrimento e, de repente, por não ter também essa estrutura dentro de si, o perdão e tudo mais, ele vem e passa a me perseguir em espírito, às vezes em outras vidas. Então veja a quantidade de efeitos que a gente pode causar. No dia que eu entender esse erro que eu cometi, imagina o tamanho da minha culpa. Eu vou pensar, caramba, eu errei, com essa coisinha, eu acabei com aquela família, aquela menina desencarnou antes do tempo, aquele pai às vezes se matou de tanto desgosto por causa daquilo, aí a mulher ficou sozinha e se viu de repente numa situação terrível. Então imagina o tamanho da minha culpa nesse momento. Como agir com isso? Como seguir em frente? Vamos adiante. Não passamos por agora de almas em reajuste na oficina das provas, após o desastre de nossas deliberações infelizes, que é o que a gente acabou de falar. A culpa, por enquanto, é um fantasma interior que nos persegue em todos os ângulos do mundo, sob as mais variadas formas. A culpa passa a perseguir os nossos caminhos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes em todos os lugares do mundo, enquanto nós não trabalharmos por corrigir o que fizemos. Da defecção diante do Cristo, todos partilhamos em nossas experiências. Ele está dizendo aqui que todos nós que aqui estamos falando sobre isso, somos aqueles que, infelizmente, não abraçamos a doutrina do Cristo, que falamos, deixa essa besteira para lá, eu prefiro ficar como eu tô. Há pelo menos 2000 anos, né? Se nós tivéssemos abraçado a doutrina do Cristo, ouvido o chamamento dele, nós não estaríamos aqui falando sobre isso, certo? Mas, pela caridade bem vivida, que dá de si sem pensar em si, que se sacrifica e ampara, que tudo suporta, entende, auxilia e espera, poderemos lavar o tecido sutil de nossa alma, recuperando-nos as forças para aprendermos a servir sempre. Aqui, Emmanuel está falando de algo muito importante. Existe um conceito dentro da doutrina espírita onde se explica a relação do nosso perispírito, onde existe esse conceito do perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é aquilo que está entre o espírito e a matéria. O espírito, por si só, não consegue interagir com a matéria se não tiver algo que dê a ele essas possibilidades. Isso é o perispírito. Quando alguma pessoa tem uma visão, uma aparição de alguma pessoa, o que ela vê é aquela forma do perispírito. Esse perispírito, essa matéria muito sutil, muito leve, que nos acompanha através de toda a nossa vida na matéria, ele tem a característica de agregar o que nós somos, o que nós carregamos. Portanto, quando eu erro, quando eu me culpo, eu trago para mim mesmo uma carga muito pesada, eu plasmo nesse perispírito e muitas vezes, em vidas futuras, ou mesmo na própria vida de hoje, né, material, eu somatizo no meu corpo doenças causadas pela minha culpa. E nós vemos isso o tempo todo acontecendo. O que ele está falando aqui é que quando a gente tem uma caridade bem vivida, nós podemos lavar esse perispírito, esse tecido sutil. De que forma isso acontece? Nós temos Pedro que diz: o amor cobre a multidão dos pecados. Lembrando, né, da questão do pecado, mas o que ele está dizendo é que o amor,
a caridade bem vivida, é o que cobre essas culpas, esses pecados, trabalhar pelo bem. Agora, quando nós lemos isso aqui, a caridade bem vivida, que dá de si sem pensar em si, que se sacrifica e ampara, que tudo suporta, entende, auxilia e espera. A gente lê isso aqui e fala, não, eu não vou conseguir nunca fazer isso. Impossível. Eu não consigo suportar a tudo, entender a tudo, auxiliar a tudo. Como fazer? Para isso, porém, é preciso saibamos usar a vontade. Emmanuel é muito inteligente. As frases, os textos dele são muito inteligentes. Porque quando a gente começa a se perguntar, ele responde. Vejam só, é preciso usar a vontade. Ou seja, eu não vou me transformar do dia para a noite. A gente tem que ter isso conosco. Os nossos erros, as nossas dificuldades não serão transformadas do dia para a noite. Nós precisamos passar por uma estruturação, mas sempre com a vontade. A cada dia errar menos. No começo eu vou errar, mas a cada dia mais, entre o erro e a consciência do erro, haverá um espaço menor, até o dia em que a consciência estiver à frente do erro. Aí haverá a nossa escolha entre errar ou não errar, sabendo muito bem o que estamos fazendo. E cai nisso que ele fala a seguir. Somos senhores na resolução e escravos nas consequências. Nós somos senhores de nós. Quando tomamos as nossas resoluções, Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós podemos errar, nós podemos acertar. Nós podemos fazer o bem, nós podemos fazer o mal. Principalmente quando a gente sabe muito bem o que estamos fazendo. Principalmente quando a nossa consciência está bem desenvolvida. E não queiramos nos enganar. No momento em que vivemos, nós sabemos sim quando estamos fazendo bem e quando estamos fazendo mal. Nós não somos mais criaturas ignorantes das leis divinas. Então, nós nos tornamos escravos nas consequências, como ele diz, para o bem ou para o mal. Se eu agir mal, eu vou ter que corrigir esse mal. Não porque Deus nos obriga através de um castigo, porque se eu não corrigir esse mal, eu não vou conseguir seguir em frente. Compreendamo-nos mutuamente uns aos outros. Compreendamo-nos mutuamente e amemo-nos, mobilizando o nosso livre-arbítrio na criação do futuro melhor. Todos trazemos na intimidade do próprio ser nossa dor, nossa aflição, nossa prova ou o nosso problema. Não pense, se você pensa assim, que você é a pior criatura do mundo, que o seu erro é terrível, que você nunca será desculpado. Jamais pense assim. Deus perdoa a todos nós, porque Deus sabe que faz parte da nossa evolução o erro. Todos nós erramos. Nossa, eu já errei muito e eu sei que ainda vou errar. Não como uma desculpa, não porque eu sou assim mesmo, então eu vou errar. Não, mas por causa da minha condição evolutiva. Eu sei que ainda tenho muito trabalho pela frente. Quando nós entendemos isso e, sobretudo, entendemos isso no outro, a nossa vida se transforma. Porque nós passamos a ver o outro também uma criatura muitas vezes sofredora, com as suas dificuldades, que quando faz o mal, muitas vezes faz por uma falta de estrutura, por um sofrimento. Não nos cabe julgá-las. Todos nós temos as nossas aflições e algo que para mim, ou para você, seja muito simples, uma dor banal, uma situação simples da vida, para outro pode se transformar em causa de um sofrimento gigantesco, porque nele ainda não está estruturado o amor, a caridade, o perdão, a paciência, a resignação,
Entende como é difícil? Por isso que nós não podemos julgar a dor do outro, não podemos relativizar a dor do outro, não podemos falar, mas por que você está sofrendo assim? Olha como tem outras pessoas que sofrem mais. Tem que tomar muito cuidado com isso. É claro que a gente tem que aprender a não se vitimizar. Tem pessoas que sofrem muito mais do que eu, mas elas sofrem talvez de um outro jeito, certo? Não estou dando uma desculpa para a minha vitimização. Não estou dando uma desculpa para que eu vá lá, corra para o quarto, feche tudo, fique deitado o dia inteiro e fale, meu Deus, eu sofro muito, eu sou terrível. Não, não. Tá bom? E estendendo braços fraternos uns aos outros, perceberemos que só o amor bem dividido pode multiplicar a felicidade. Não nos detenhamos na culpa. Isso aqui é muito importante. Quando nós nos detemos na culpa, além de ficar remoendo um remorso que não vai nos trazer nada, nós deixamos de ser útil para o outro. Lembre, o amor cobre a multidão dos pecados. Vamos levantar as mangas, então, e vamos trabalhar no nosso trabalho diário que garante o nosso sustento, trabalhar pelo próximo, trabalhar por tudo que esteja ao nosso alcance, manter o nosso lar o mais organizado e limpo possível. Desculpa, gente, só passou uma moto fazendo muito barulho. Então nós precisamos trabalhar, nos colocar a serviço do nosso próximo e muito mais, nos dignificarmos, sabendo que nós podemos sim ser úteis com a nossa construção de hoje. Nós estamos aqui refletindo sobre isso, isso já é uma construção. Existem muitas pessoas que estão aí fora sofrendo muito e que não tem nem esse pouquinho dessa construção, que não vem em busca de algo assim porque não conhece, que precisa de uma palavra, de um sorriso. O abraço hoje em dia está difícil, né? Mas que seja um abraço espiritual, um acolhimento espiritual dessa pessoa. Nós podemos levar muito mais. Não é só dar o alimento, o mantimento, a roupa para quem não tem. Isso ajuda, sim, mas o ser humano está extremamente carente de acolhimento e de rumos espirituais. Não nos esqueçamos disso. E finalizando, ele diz, usemos a caridade recíproca e, com a relativa liberdade de que dispomos, ser-nos-á então possível edificar com Jesus o nosso iluminado amanhã. Nos chama para o trabalho da caridade recíproca, lembrando que é minha obrigação fazer a caridade. Se o outro vai fazer comigo, não interessa. Eu não posso esperar, certo? E com essa liberdade relativa, porque nós agimos dentro de uma liberdade relativa, segundo as leis de Deus, segundo o comando do próprio Mestre Jesus, que não está esquecido deste planeta, muito pelo contrário, está no comando de tudo. Então, nos será possível edificar com Jesus o nosso iluminado amanhã. Nós precisamos edificar com Jesus de que forma? Através do Evangelho, através da nossa transformação, através da nossa correção, não querendo enfiar na cabeça do outro algo que ele não está pronto para edificar, não querendo cobrar do outro algo que ele não está pronto para dar. Nós temos que ser o nosso próprio exemplo. Nós temos que ser o exemplo para os outros, não para esfregar na cara dos outros, mas porque nós realmente nos esforçamos para mudar. E quando nós nos esforçamos para mudar, nós estruturamos um caminho dentro de nós, onde nós vencemos muitas dificuldades. E esse caminho nos transforma a cada dia mais em pessoas com uma bagagem muito grande para a cada dia mais fornecer mais de nós mesmos para os outros, para o progresso. Certinho? Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Que Deus, que Jesus nos ilumine o seu pensamento, o seu dia, o seu ambiente,
o seu ambiente familiar, seu ambiente espiritual, os seus entes queridos. E não nos esqueçamos jamais que nós não estamos desamparados. O momento é difícil, mas é importante para a mudança deste planeta. Jesus está à frente de tudo e nossos anjos da guarda, espíritos protetores, mentores, como queira chamar, estão sempre ao nosso lado, nos intuindo bons pensamentos, tentando fazer a gente ficar no bom caminho. Então não esqueça deles, faça as suas preces diárias, agradeça a eles e busque essa sintonia, essa conexão. Porque se o momento é difícil e o ambiente espiritual é difícil, nós não estamos abandonados por outro lado. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um grande abraço.